Após o grande dilúvio, os descendentes de Noé encontraram-se em Sinear, uma região que hoje corresponde ao sul do Iraque. Este local, fértil e promissor, era o cenário perfeito para o renascimento da civilização humana, que buscava um novo começo. Em meio a essa reconstrução, a humanidade compartilhava uma única língua e um conjunto de objetivos comuns. Essa unidade linguística e cultural propiciou um avanço sem precedentes. Movidos por um espírito de cooperação e talvez um resquício do orgulho pré-diluviano, decidiram construir uma torre que simboliza-se sua unidade e glória. A intenção era criar um marco tão imponente que os céus pudessem ser tocados, uma obra que desafiasse o próprio destino que havia tentado dizimá-los anteriormente. A escolha dos materiais para a construção reflete o avanço tecnológico e a inovação da época. Os construtores utilizaram tijolos de argila cozida, uma alternativa aos tradicionais blocos de pedra, que eram mais difíceis de extrair e transportar. O betume, uma espécie de piche natural, foi usado como argamassa, evidenciando um conhecimento profundo dos recursos naturais disponíveis e de suas aplicações práticas. Essas escolhas não apenas facilitaram a construção, como também garantiram a durabilidade e a estabilidade da estrutura. O processo de construção em si foi um esforço coletivo monumental, reunindo pessoas de todas as partes da região, todas falando uma única língua. Essa unificação linguística foi crucial, pois permitiu uma comunicação eficaz e a coordenação necessária para um empreendimento de tal magnitude. A torre crescia dia após dia, simbolizando a crescente capacidade humana de alterar o mundo ao seu redor. Ela era, em muitos aspectos, uma maravilha da cooperação humana, uma manifestação física do potencial coletivo quando direcionado para um único fim. No entanto, a construção da Torre de Babel também trazia em si sementes de orgulho e arrogância. A intenção de fazer um nome para si mesmo sugere uma motivação enraizada no desejo de poder e reconhecimento eterno. Esse impulso para alcançar os céus e, de certa forma, equiparar-se ao divino foi o que eventualmente levou à intervenção divina que pôs fim ao projeto. A confusão de línguas e a subsequente dispersão dos povos são retratadas como uma resposta direta à tentativa humana de ultrapassar os limites impostos pela condição mortal. Observando o progresso e as intenções dos construtores da torre, decidiu intervir. A intervenção divina, que confundiu as línguas dos seres humanos, não foi apenas um ato punitivo, mas também uma maneira de diversificar as capacidades e experiências humanas, redistribuindo os povos pela terra. Com a confusão das línguas, a Bíblia marca o fim da unificação linguística e o início de uma nova era para a humanidade. Esse evento levou ao desenvolvimento de múltiplas línguas e, consequentemente, de diversas culturas e sociedades. Cada grupo, ao se dispersar geograficamente, desenvolveu seu próprio idioma, costumes e tradições, dando origem à rica tapeçaria de povos que povoam o planeta. Portanto, a unificação linguística, segundo a Bíblia, reflete um momento de união e potencial humano, que, embora breve, demonstra o poder e as possibilidades que surgem quando a humanidade compartilha um mesmo meio de comunicação. Esse episódio serve como uma reflexão sobre a importância da linguagem na formação de comunidades e na execução de grandes feitos, ao mesmo tempo em que destaca os desafios inerentes ao desejo humano de ultrapassar os limites estabelecidos. Com a multiplicação das línguas, a comunicação entre os grupos tornou-se impossível. O que antes era uma comunidade unida por objetivos comuns, rapidamente se fragmentou em múltiplos grupos, cada um falando uma linguagem diferente. Essa confusão
não só interrompeu a construção da torre, mas também instigou um movimento de dispersão geográfica. Incapazes de colaborar como antes, os grupos foram compelidos a se afastar uns dos outros, buscando novos lugares onde pudessem viver e se comunicar eficazmente. Essa dispersão é um dos eventos fundacionais na explicação bíblica da origem das diversas culturas e nações do mundo. À medida que cada grupo se estabelecia em diferentes regiões, as isoladas comunidades linguísticas começaram a desenvolver suas próprias culturas, tradições e modos de vida, adaptando-se aos variados ambientes e desafios que encontravam. Dessa forma, a diversidade linguística e cultural que observamos hoje pode ser vista, dentro deste contexto bíblico, como resultado direto da dispersão dos povos após a queda da Torre de Babel. Na literatura, a Torre de Babel tem sido um tema recorrente, explorado por escritores para discutir temas de ambição desmedida, comunicação falha e a diversidade humana. Ela é frequentemente utilizada para simbolizar as limitações da comunicação entre os indivíduos e as consequências potencialmente trágicas quando essas barreiras são ignoradas. A incapacidade de entender o outro e a subsequente dispersão dos povos é uma metáfora poderosa para a condição humana, explorada em obras que vão de romances a peças teatrais. No campo da filosofia e teologia, a Torre de Babel é usada para refletir sobre a soberba e a rubris humana, a vontade de desafiar os limites impostos pela natureza ou pelo divino. Filósofos têm discutido o significado ético e existencial desta história, propondo que ela oferece uma lição sobre a necessidade de respeito pelas ordens naturais e divinas e sobre as consequências de tentar subvertê-las. Artisticamente, a Torre de Babel inspirou inúmeras representações, desde pinturas renascentistas a instalações de arte moderna. Artistas como Peter Bruegel, o Velho, cuja famosa pintura da torre é um marco, utilizaram esta narrativa para explorar visualmente o conceito de multidão e confusão. A torre, frequentemente retratada como uma estrutura imensa e inacabada, serve como um poderoso símbolo visual da aspiração e falha humana. Na linguística, a Torre de Babel é um ponto de partida para discussões sobre a origem das línguas e a diversidade linguística do mundo. A dispersão dos povos e a criação de novas línguas a partir de uma única língua original são temas que fascinam os estudiosos interessados em como as línguas evoluem e se diversificam. Através dos séculos, a história da Torre de Babel continua a ser uma fonte de inspiração e reflexão, mantendo-se relevante em discussões sobre cooperação internacional e multiculturalismo. Em um mundo cada vez mais globalizado, mas também mais fragmentado, a Torre de Babel ressoa como um lembrete da importância da comunicação e do entendimento mútuo entre diferentes culturas e línguas. A Torre de Babel, embora predominantemente uma narrativa bíblica, possui uma ressonância significativa que permeia tanto a arqueologia quanto a linguística, fornecendo pistas sobre a civilização antiga e o desenvolvimento das línguas. No campo da arqueologia, a Torre de Babel é frequentemente associada aos zigurats da antiga Mesopotâmia. Essas grandes estruturas em forma de pirâmide com terraços, construídas em cidades-estado como Ur e Babilônia, são vistas por alguns como inspirações históricas para a história bíblica da torre. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.